Bom dia a todos vocês, pedindo ao Pai que nos abençoe no dia de hoje, que as suas bênçãos atinjam toda a nossa família e amigos. Pedindo também sabedoria divina para entender e explicar a palavra de Deus corretamente. Hoje nós vamos continuar Atos 17 e o título é O seu Deus é desconhecido? A maioria dos seres humanos respondem que não, que eles conhecem a Deus. Conhecem a Deus da mesma maneira que me conhecem, porque eu vi aquela mulher lá no YouTube pregando algo. As pessoas acham que me conhecem, às vezes basta uma palavra para ela me julgar e fazer toda a história sobre mim sem me ouvir, sem me conhecer intimamente. A pessoa basta me olhar, já fala, essa pessoa é assim, assim, assim. Mas será que isso é conhecer? Claro que não é. Muitas pessoas dizem que para conhecer o homem ou a mulher no namoro, a pessoa tem que se casar. Mas depois se casa, vive uns anos muito bem, e daí uma parte ou a outra desaba e passa a ser uma pessoa totalmente diferente. Então, essa teoria também é errada. Mas a gente vê que a maioria das pessoas que dizem que conhecem a Deus, quando elas são testadas para ver se realmente conhecem a Deus, elas não passam no teste. Quando chega aquela doença perniciosa, quando chega aquele tempo em que a gente perde de tudo, em que a gente está prestes a ir morar numa sarjeta. Então, nessas horas é que a gente vê a nossa fé, o nosso conhecimento sobre Deus. Vocês devem conhecer a história de Jó, um homem muito honesto, um homem que estava indo muito bem na vida. E em questão de pouco tempo, Jó perdeu tudo, só não perdeu a sua vida e a sua esposa. E daí chega uma certa altura no livro de Jó que a gente vê Jó todo enferidado, sentado num monte de cinzas e coçando as suas feridas com um caco de cerâmica. Aí ele, naquele sofrimento, lá vem 3 amigos visitá-los. E esses amigos ficam ali na frente de Jó, pasmados por uma semana, sem dizer uma palavra. E depois de uma semana a conversa começou e Jó declarou para os seus amigos a sua inocência diante de Deus, mas que ele não sabia o porquê, de alguma forma ele havia sido injustiçado. Aí os 2 amigos contestaram e disseram: não, você deve ter feito algo de errado, senão Deus não ia deixar algo assim acontecer com você. Jó, apesar da sua fé ser baseada naquilo que ele ouviu sobre Deus e agora vivenciando tudo isso, ele estava de certa forma questionando, porque ele sabia que ele era um homem de caráter, um homem honesto, e não estava entendendo o porquê daquele sofrimento todo. Mas os seus amigos, está claro que eles dizem conhecer a Deus, mas eles estão falando de um Deus que é apenas um juiz. E Deus não é apenas um juiz, Deus é mais do que isso. Então vou ler para vocês rapidinho, na conclusão do livro de Jó, o que é que Jó falou. Está escrito em Jó 42, versículos 5 e 6. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com meus próprios olhos. Retiro tudo que disse e me sinto arrependido no pó e nas cinzas.
Veja que Jó chegou à conclusão que Deus era justo e ele estava retirando tudo o que aconteceu. Mas o interessante é o que Jó disse: eu só te conhecia de ouvir falar. É o que a maioria de nós dizemos que conhecemos a Deus, mas porque nós ouvimos alguém pregar, alguém falar sobre Deus, a gente faz as nossas orações sem conhecer a Deus, sem ter uma intimidade com Ele. Nós só vamos conhecer a Deus se nós soubermos o que é que Ele está falando desde o início dos tempos. E a gente tem que conhecê-lo intimamente. E daí esse Deus deixa de ser desconhecido e passa a ser um Deus conhecido. O apóstolo Paulo chegou em Atenas. E o que aconteceu lá? Eles estavam falando de um Deus desconhecido. Vamos primeiro à palavra de Deus, depois eu voltarei com as explicações. Leitura de Atos, capítulo 17, versículos de 16 a 25. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber de que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, mesmo se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Atenas era o centro religioso da Grécia e todas as religiões que já se ouviu no mundo nessa época existia em Atenas. E o lado filosófico cresceu muito também nesse lugar. Mas, na realidade, tudo que eles tinham como deuses
É sobre alguém que fez algum fenômeno, por exemplo, o sol dá a luz, então eles fizeram do sol um deus. Essa idolatria daquela época é uma idolatria diferente da que nós temos no dia de hoje, porque naquela época eles idolatravam porque não acreditavam nos profetas. E sabe essa ideia de que Jesus naquela época estava demorando para vir e os profetas anunciando, e o povo estava na descrença inventando outros deuses porque eles queriam um Deus imediato. O mesmo está acontecendo no dia de hoje. Jesus Cristo vai voltar. Se eu disser isso para certos jovens em certas universidades, Jesus Cristo está voltando, eu vou servir de chacota para eles, porque ninguém vai acreditar. Bem poucos acreditam realmente dentro do coração, como eu acredito que Jesus Cristo está prestes a voltar. Mas por causa disso, as pessoas vão mergulhando na idolatria. Eles precisam de algo mais urgente, de alguém que traga alívio para a sua opressão. E então vai colocando sem querer Jesus, Deus, em segundo plano. Mas isso tudo é plano do Satanás para desviar a pessoa da salvação. Lá já tinha uma sinagoga, e essa sinagoga era comandada por judeus e gregos. Mas nós vimos que a sinagoga está na mesma posição das outras sinagogas que acreditam na lei do Torá, mas não acreditam em Jesus Cristo. Então vejam que Paulo, ao chegar ali, ele foi chamado de tagarela. Parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Paulo estava pregando as boas novas, para vocês verem que eles não sabiam definir que era algo muito importante que Paulo estava fazendo ali. Mas eles estavam muito acostumados em filosofar. É um lugar em que os filósofos habitavam e ficaram muito famosos ali por seus pensamentos. E daí está escrito sobre os filósofos epicuristas, que eram altamente materialistas e não acreditavam em Deus. Eles filosofavam que a maior conquista do homem será evitar a dor. Eles também acreditavam que Deus não se envolvia nas atividades humanas e que com a morte tanto o corpo quanto a alma se desintegravam. Os filósofos estoicos, eles defendiam a ideia de autodomínio, que o homem era capaz de dominar a si mesmo e ser indiferente ao prazer e à dor. Tanto os epicuristas como os estoicos, eles definiam Paulo como um filósofo amador. Quer dizer que aquilo que ele pregava não havia profundidade, era algo muito superficial que ele estava falando por falar. Aí esses filósofos levaram Paulo a uma reunião no Areópago com o objetivo de questioná-lo. O Areópago era uma espécie de tribunal, mas o apóstolo Paulo não estava sendo julgado, mas era uma espécie de inquisição em que ele teria que se justificar diante das autoridades e dos filósofos. Que boa nova era essa! E o apóstolo Paulo começou fazendo o seu discurso aos atenienses e primeiramente se referindo a Deus como o Criador do mundo. Ele começou lá na criação do mundo, no comecinho de Gênesis. E o apóstolo Paulo fala que os atenienses são muito religiosos.
desde aquela época, o perigo das religiões. Vejam que os atenienses já eram muito religiosos. Mas que religião eram essas? Religiões de um Deus desconhecido. O apóstolo Paulo tinha uma missão ali de apresentar Deus, apresentar Jesus Cristo, mostrar a eles um novo caminho. E nós vamos ver o que é que vai acontecer em Atenas. Esse Deus desconhecido dos atenienses era um Deus com poderes sobrenaturais que eles ainda não puderam definir, como o Deus do sol, o Deus da lua, o Deus do trovão. Eles não podiam definir totalmente esse Deus por causa de outras forças que aconteciam entre eles que eles não podiam explicar. Então, eles falavam muito de um Deus sobrenatural, um Deus desconhecido. E isso era algo muito bom para o apóstolo Paulo começar por aí, apresentando o Deus conhecido que está na Bíblia, que é aquele Deus que está aqui na terra desde o começo. Ele criou tudo e ele vem nesse processo com os seres humanos de trazê-los de volta para ele. O apóstolo Paulo vai também explicar aos atenienses que Deus não habita naqueles santuários que foram feitos pelos homens, que Deus não é comandado por homem nenhum. O fato de ter um santuário não significa que Deus está lá, porque para Deus estar naquele santuário, o santuário tem que estar 100% dentro da palavra de Deus, não é? Quando esse santuário desvia para forças sobrenaturais, como eles estavam colocando, a adoração de um Deus desconhecido, entrando diversas formas de idolatria no meio, essa igreja não é uma igreja de Deus, mas uma igreja altamente idólatra e ao mesmo tempo satânica, não é? Outra coisa interessante que ele disse é que Deus não é servido pelas mãos dos homens, porque Deus é o Criador de tudo. Ele tem o poder de vida e morte. Ele dá a vida, ele retira a vida. Então, como é que Deus pode ser um ser que é servido pelo homem, que é controlado pelo homem? Não, de maneira nenhuma. A presença de Deus não é algo controlado por nenhum ser humano, mas é decisão do próprio Deus. Para entendermos isso, nós temos que pensar que nós somos tão pequeninos, todos nós aqui na Terra, sem exceção, que nós não podemos alimentar a Deus, mas nós somos sempre alimentados por Ele. Sem Deus nos alimentar diariamente, espiritualmente falando e nos dando forças para manter este corpo de pé, porque sem a alma ele não fica em pé, nós não existimos, nós não passamos de um amontoado de carne. Então nós temos que pensar muito que nós dependemos muito do poder de Deus. E uma maneira da gente ser bem-sucedido na vida é a gente ter intimidade com Deus. Eu não canso de falar que a gente tem que mudar as nossas vidas e passar a estudar o Evangelho de Deus, começar a estudar a Bíblia desde o começo até o fim. Isso é muito importante porque a gente não sabe se a gente vai morrer agora, daqui 5 minutos ou daqui anos. E a nossa chance de redenção espiritual, a nossa chance de ir para Deus depende da nossa melhoria espiritual agora. Porque depois que a gente morreu, a gente vai aguardar o julgamento final. Então agora nós temos que decidir ter essa intimidade com Deus e fazer dele conhecido para nós.
Vamos pensar sobre isso porque é algo de fundamental importância. E com isso eu vou encerrar hoje meu abraço para todos vocês. Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada às pessoas que estão entrando no grupo, sejam bem-vindos. Eu tenho orado por vocês todos os dias para que Deus acrescente saúde, paz, prosperidade e tudo que o seu coração mais precisa. Deus é suficiente em nossas vidas, mas para que Ele seja realmente suficiente, nós temos que corresponder a tudo que Ele espera de nós. Bom dia, meus irmãos, muita paz.